Olá, muito boa noite para você. Patos de Minas bate mais tristes recordes. Em um único boletim, mais 15 mortes por Covid-19, quase 500 novos infectados e quase 1.800 casos ativos confirmados. Varjão de Minas terá lockdown aos fins de semana e fiscalização rigorosa. Patrocínio também endurece as regras, decreta toque de recolher e fecha áreas públicas. Mais doentes com Covid-19 de Coromandel são transferidos, desta vez para Belo Horizonte. Infectado com coronavírus é flagrado praticando direção perigosa, com mais 6 pessoas em Patos de Minas. Cirurgias eletivas suspensas, divide opiniões em Patos de Minas. Quem precisa dos atendimentos critica a medida e teme piora. Pandemia atrapalha planos de ampliar assistência na Vila Padre Laor. Hospital São Lucas diz que idosa de 100 anos foi retirada da UTI por determinação de médico auditor da Prefeitura de Patos de Minas. Família Rigueira desocupa apartamento para a venda do imóvel. Dinheiro será para pagar acordo trabalhista e indenização de Madalena Gordiano. Estas e outras informações agora no NTV News, que já está no ar. Os pertences da família Rigueira foram retirados do apartamento onde viviam na Avenida Getúlio Vargas, em Patos de Minas. O imóvel será vendido e o dinheiro será repassado para Madalena Gordiano para o pagamento de acordos trabalhistas e indenizações. A mulher foi libertada de condições análogas à escravidão, como classifica o Ministério Público do Trabalho, e hoje tem outra vida. Madalena Gordiano, 46 anos. Ela vivia neste apartamento no centro de Patos de Minas. Sem dinheiro para comprar materiais de higiene pessoal, Mada, como é chamada pelos íntimos, enviava bilhetes para vizinhos. Ela não podia conversar conosco, ela mal dava um bom dia, sabe? Então a gente sentia que ela era reprimida. Madalena, por algumas vezes, a poucos metros saía do apartamento e vinha até a Catedral de Santo Antônio. Aqui, Madalena participava das celebrações das missas. Além de Madalena, Dalton e Valdirene também acompanhavam os momentos religiosos. Valdirene, por sinal, foi ministra de Eucaristia por 2 anos e meio. O caso foi denunciado pelo Ministério Público do Trabalho. No dia 27 de novembro de 2020, Madalena foi resgatada. Auditores do Ministério do Trabalho foram até o apartamento que ela vivia. Segundo o órgão, a denúncia dava conta de que Madalena não recebia pagamento de salário, não tinha concessão de descansos, cumpria jornada excessiva e supostamente dependia financeiramente da família com a qual morava, que a impossibilitava de deixar o local. Surpreendentemente, ela já tem demonstrado interesse em exercer sua autonomia, em ter sua residência, tem demonstrado grande interesse em descobrir coisas novas, de experimentar coisas novas, tem demonstrado interesse no processo de alfabetização, que ela já reiniciou, e a perspectiva que todos enxergam para ela é que ela é plenamente capaz de, no curto e médio prazo, exercer na sua plenitude seus direitos de cidadã de forma plena e autônoma, como é o que se espera para todo cidadão brasileiro. No dia 19 de janeiro deste ano, foi realizada a audiência, que durou cerca de 6 horas e teve como objetivo a negociação dos pagamentos salariais e danos para Madalena. Durante a audiência, as partes entraram em acordo. Acordo este que prevê o pagamento de verbas salariais e rescisórias, calculadas com base no salário mensal de R$ 1.045 por um período de 14 anos completos, entre dezembro de 2006 a novembro de 2020, período em que ela prestou serviços na casa de Dalton. No cálculo também estão incluídas verbas como 13º salário, férias, 1/3 de férias, aviso prévio, multa do Fundo de Garantia por tempo de serviço e indenização por trabalho em finais de semana e feriados. Em caso de nova submissão de trabalho doméstico, a condição análoga à escravidão, foi fixada a multa de R$ 100 mil.
Solar da Avenida. Prédio localizado na Avenida Getúlio Vargas, bem no centro aqui de Patos de Minas. Madalena Gordiano viveu boa parte de sua vida aqui. Segundo as investigações do Ministério Público do Trabalho, Madalena era mantida em situação análoga à escravidão. Após o caso ser descoberto e ir para a Justiça, ficou acordado que o apartamento onde Madalena viveu agora será dela. Desta forma, na manhã desta sexta-feira, o casal Rigueira contratou uma empresa aqui de Patos de Minas para que pudesse então transportar toda a sua mudança. Segundo as informações apuradas pelo nosso jornalismo, todos os materiais do casal Rigueira serão levados para a cidade de Araxá. No acordo celebrado com o Ministério Público do Trabalho, entre a família Rigueira e Madalena Gordiano, ficou estabelecido que o apartamento onde a família morava e Madalena trabalhou por tantos anos será vendido e o valor apurado será entregue a Madalena para pagar acordos trabalhistas e indenizações. O apartamento na Avenida Getúlio Vargas ainda tem uma dívida de cerca de R$190 mil. Este valor será debitado da venda para quitação e o valor remanescente entregue para Madalena. O imóvel está avaliado entre R$500 e R$600 mil. Em entrevista ao programa Espaço Feminino, Madalena Gordiano não escondeu sua satisfação. Muito satisfeita. Deixou que eu fui lá no Berlândia já resolver, já conversei, deu tudo certo. Livre, Madalena Gordiano vive um novo momento em sua vida. Agora, com um sorriso no rosto. Sentindo muito bem, muito alegre, muita gente me apoiando, muito bem. Ainda há mais 2 processos contra a família Rigueira nas esferas civil e criminal. As chuvas fortes provocaram estragos em Patos de Minas. Só durante a madrugada foram quase 50 milímetros de chuva. O córrego do Limoeiro, na estrada 30 Paus, transbordou. Ao tentar passar pelo local na manhã desta sexta-feira, o motorista teve o carro arrastado pela água. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor conseguiu abrir a porta do veículo e nadar até o barranco. Ele não se feriu. Em outros locais da cidade, alagamento. Moradores do Beco São Mateus, no Nossa Senhora Aparecida, reclamam que toda vez que chove, têm dificuldades para entrar e sair das casas. E segundo o pessoal lá da prefeitura, que consta que isso aqui foi arrumado. Na documentação lá, que eles tiraram foto, o dia que eles vieram aqui, passou a patrola, né, a máquina. Agora aonde que isso aqui está arrumado? Não é só Covid que mata, não. Dengue também mata. Essa água não tem para onde correr. E as chuvas vão continuar nesta sexta-feira e no fim de semana. O IMET até emitiu um novo alerta sobre perigo de chuvas fortes na região, acompanhadas de ventos intensos. Um deslizamento de terra também foi registrado em Patos de Minas em decorrência das chuvas. A pista lateral de um trecho da JK teve que ser interditada até a recuperação do trecho. Foi por meio de uma ligação telefônica que a Defesa Civil tomou conhecimento do deslizamento de terra na pista lateral da avenida que liga o centro da cidade ao Trevo da Pipoca. Um cidadão que transitava aqui na Avenida JK ligou no centro integrado de comando de controle, nos informando que havia ocorrido uma movimentação de solo aqui às margens da Avenida JK. Devido à quantidade de chuva, o terreno aqui foi ficando úmido e com a vibração do solo, devido à declividade que há às margens da avenida, fez com que o terreno movimentasse, desprotegendo a canalização de água potável da Copasa e provocando estes danos. A Copasa e o Departamento de Obras da Prefeitura de Patos de Minas foram acionados para tomar as providências para a contenção do barranco. Foram colocadas escoras no declive para impedir então que o terreno ceda ainda mais. Nenhuma pessoa ficou ferida pelo desmoronamento. Fizemos contato com a Copasa porque tem uma adutora de água potável vazando, mas eles já encaminharam a equipe já vindo para o local para tomar as providências. A pista deve ficar interditada até que o serviço seja concluído.
E por medida de segurança, nós vamos interditar essa via lateral até que o serviço seja concluído, garantindo assim a segurança das pessoas que fazem o uso da pista lateral. A Defesa Civil aproveita para fazer um alerta, pois a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Nesse período de chuva, as pessoas devem ficar atentas, principalmente aqui no perímetro urbano, que tem vários locais que alagam. Quando tiver ocorrido forte chuva, evitar de transitar nesses locais. Também, como medida de segurança, no período de chuva, evitar de deixar seus veículos estacionados debaixo de árvore, porque essa chuva vem seguida de fortes ventos que poderá provocar quebra de galho até da própria árvore, provocando assim um acidente. Já a pandemia afeta o sono dos especialistas que dão dicas para amenizar as angústias. E pandemia atrapalha planos de ampliar assistência na Vila Padre Alaor. Para continuar com os trabalhos de novas instalações e também cuidados com idosos, a Vila Padre Alaor precisa de ajuda. A pandemia atrapalhou muito os planos de ampliação. Em 2020, a Vila Padre Alaor, por meio de Folia de Reis, conseguiu cerca de R$600 mil para manter a estrutura. Há aproximadamente R$400 mil a menos pelo mesmo meio do que em 2019. Isso por causa da pandemia do novo coronavírus. Em 2021, a situação continua preocupante. É mais preocupante em virtude do que está acontecendo com relação ao Covid, né? Então, assim, a população de uma maneira geral toda aí mobilizada em termos de resguardar, de estar aí segurando, né, para não se contaminar, mas com isso também está parado bastante a questão de doações para a gente. O movimento de Folias de Reis está praticamente parado. A gente sabe que tem muita gente de bom coração aí, muitos benfeitores que continuam ainda fazendo aí a sua doaçãozinha, de vez em quando uma carne, alguma coisa está sempre acontecendo aqui. Mas a despesa é alta, ela é cerca de R$120 mil todo mês. Um dos objetivos é a construção de novas instalações, mas os trabalhos podem ser interrompidos. O que não pode parar são os cuidados com os 64 idosos que hoje estão no local e também com a folha de pagamento de mais de 50 colaboradores. Tem como meta não parar a construção, mas caso seja necessário a gente pare, porque parar de alimentar, parar de dar o medicamento, de ter o cuidador de idosos, de ter a nutricionista para eles, isso aí a gente tem como, não pode, né? Não tem jeito, eles estão sob nossos cuidados, né? Sob a nossa responsabilidade, e isso com as graças de Deus, as bênçãos e o coração bom da população, a gente não vai parar. Se você puder ajudar com qualquer quantia, doe pelo meio das contas bancárias. Da Caixa Econômica Federal, agência 0142, conta 5001 26, dígito 6. Ou a conta do Banco do Brasil, agência 0190, conta 5030, dígito 0. Gente, aí é questão de valores. Olha, eu posso doar R$50, ou 10, ou 1.000, sabe? Então é uma despesa realmente alta. A gente precisa que vocês façam uma transferência, façam uma doação. A visita que ainda em virtude da pandemia está proibida, né? Mas as despesas e a manutenção como diz, o nosso desafio continua enorme ainda, tá? Não é fácil não, as entidades sofrem muito nesse período, né? Chegamos a um ponto em que uma tosse ou espirro é motivo de preocupação, pois pode ser Covid-19. O medo bate e muitos ficam angustiados. Especialistas afirmam que a pandemia desencadeou um aumento da ansiedade relacionada com a saúde e dormir tranquilo não é uma tarefa fácil. Com o aumento cada vez mais constante de casos de Covid-19, qualquer mínimo sinal de sintoma da doença acende o alerta na população. Só se fala no novo coronavírus e isso tem preocupado e abalado as pessoas. A gente se preocupa, né? Muito. A coisa estava mais dos cantinhos, não tinha tanta proporção. Agora está tudo espalhado, né? E a gente fica assim, com medo. Porque eu tomo conta da minha mãe. Minha mãe tem 75 anos. Eu tenho uma tia de 82 anos. E eu faço parte do grupo de risco. Então a gente fica bem mais apreensiva.
Especialistas alertam que após a pandemia, emoções como o medo e a preocupação são cada vez mais frequentes nessas pessoas. Muitas se sentem mais ansiosas e têm receio de pegar a doença, mas é preciso estar atento para quando um sentimento de medo se torna de fato uma doença. A pandemia pode levar, sim, à exacerbação, né, da ansiedade e do estresse. A gente tem que saber nesse momento identificar quando a ansiedade ela é normal e quando ela passa a se tornar patológica, né? Por quê? A ansiedade é considerada normal, né? É um modo de reagir ao meio. Todos nós estamos com medo, né? Todos nós estamos enfrentando um pouco de estresse. A gente tem que tomar cuidado para que esse estresse não atinja o platô, né? Não atinja o máximo e chegue a uma situação de exaustão. E nesse caso, né, pode levar a problemas, inclusive, de caráter físico. Dentre esses problemas está o ritmo cardíaco acelerado, dificuldade de respiração, dores de cabeça e de estômago e ainda interferência na qualidade de vida no dia a dia, prejudicando o estado de espírito, a concentração e a capacidade de desfrutar de atividades habitualmente agradáveis. Além disso, devido à ansiedade gerada pela pandemia, pode haver ainda alteração no sono. Nós somos seres que estamos em constante mutação e aprendizado. E o nosso humor, ele nunca é uma reta. Nosso humor é um sigmoide, que sobe, que desce, que sobe, que desce. Temos alegrias e tristezas, ansiedades e depressões, que muitas vezes levam a perder o sono. O sono também pode estar comprometido, e daí vem insônia, a dificuldade que pode ser para iniciar o sono, ou então para manter o sono, a gente chama de insônia intermediária, ou então um comprometimento global do sono, que a gente chama de insônia global. Diante dessa situação, o primeiro passo é aceitar o cenário em que você se encontra, compreender que estamos vulneráveis à doença e que esta é a nossa realidade. Compreendido isto, é apoiar-se nos familiares e amigos sem se aglomerar, é claro. Isso já é o primeiro passo. O segundo é validar, né? É justo que eu me sinta dessa forma? Sempre se perguntem, é justo que eu me sinta dessa forma? É justo, afinal nunca antes na história enfrentamos uma pandemia a nível global. Nós estamos frente a um vírus que até então, embora já tenha sido estudado, ainda é desconhecido, né? Tem muito a se aprender sobre ele ainda. Difícil, né? Momentos duros, época de muita dificuldade. A seguir, a gente mostra que reabertura de agência para atendimento presencial pela Copasa facilita a rotina do consumidor. E infectado com coronavírus é flagrado praticando direção perigosa com mais 6 pessoas em Patos de Minas. A Copasa reabriu em outubro 61 de suas agências de atendimento ao cliente no estado. Entre elas, a de Patos de Minas, que está localizada em um dos 55 municípios onde os protocolos sanitários já permitiam a atividade. Agência vazia. Olhando assim, nem dá para imaginar que os atendimentos estão acontecendo. A não aglomeração de pessoas só está acontecendo devido à nova regra da Copasa, que vale para todas as agências. O Almir precisava resolver um problemão com as contas dele. Porém, não sabia como fazer. Mas foi só entrar em contato com os canais de relacionamento da Copasa que o problema foi resolvido. Primeiro eu liguei na Copasa para ver como que era o sistema de funcionamento, como é que estava funcionando durante a pandemia. E eles me informaram que pelo site seria mais rápido, que eu poderia estar fazendo o agendamento e eu não ia perder tempo em filas. Então eu fiz isso, eu entrei no site, fiz o agendamento para as 10 horas de hoje e às 10 horas de hoje eu já fui chamado e estou sendo atendido. As agências foram reabertas em outubro em 61 unidades de atendimento no estado, sendo que uma delas na Copasa de Patos de Minas, onde os protocolos sanitários já estavam liberados para reabertura.
com agendamento prévio, data e horário de atendimento. Assim como o Almir fez, para ser atendido o cliente precisa primeiro realizar um agendamento pelos canais de atendimento. O canal do site da Copasa no www.copasa.com.br e tem também agendamento.copasa.com.br e temos o 0800 0300 115. Todos esses canais podem ser feito o agendamento. Se for a primeira vez que for fazer o agendamento, tem que fazer um cadastro. Aí é só seguir o link, né, um cadastro simplificado, segue o link e vai até o final do agendamento, com data e horário marcados. O Copasa Digital também funciona, né, 24 horas. Né, temos vários serviços que podem ser feitos através do site da Copasa também, né, inclusive o agendamento. Além de resolver o problema, o Almir chegou na agência e ficou satisfeito com os protocolos sanitários adotados pela companhia. Ele é um dentre milhares de brasileiros que não dão o braço a torcer para o coronavírus. Se você for pegar filas, você vai estar fazendo aquela aglomeração ali junto à fila e pelo site não, você já chega e vem direto para o atendimento. Segundo a companhia, a agência foi reaberta para o atendimento presencial e todos os protocolos de biossegurança estão sendo seguidos. Nós estamos com a triagem, né, na entrada, com medidor de temperatura, álcool em gel, uso obrigatório de máscara, distanciamento, né, tudo que é necessário para cumprir as normas sanitárias para a abertura das agências. E também, entre outras ações, né, a Copasa está realizando periodicamente um teste Covid em todos os empregados da empresa. Para conseguir ter acesso aos serviços de maneira presencial, o cliente deve vir até a agência em horário comercial, conforme a marcação realizada previamente. O horário de atendimento aqui na agência de Patos de Minas é de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas. Lembrando que de 12 às 13 horas é fechado para limpeza e higienização do ambiente. Um adolescente de 17 anos, confirmado com Covid-19, foi conduzido pela delegacia na noite de ontem, em Patos de Minas. Ele cometeu uma série de crimes ao começar que só de circular infectado já é infração. O jovem ainda foi flagrado após toque de recolher e com mais 6 pessoas promovendo direção perigosa. A operação de intervenção em aglomerações, realizada pela Polícia Militar, como o próprio nome já diz, tem por objetivo coibir reuniões de pessoas, principalmente jovens, em locais já conhecidos na cidade, onde geralmente se encontram para luaus. A Polícia Militar tem intensificado patrulhamentos e realizado diversas operações nesses pontos da cidade que têm sido utilizados principalmente por jovens para realizar aí aglomerações, é uma espécie de luau, né, que é como eles comumente chamam, e também tem utilizado para realizar manobras, exibir manobras, principalmente utilizando motocicletas, né? Em uma das operações realizada na noite dessa quinta-feira, uma equipe da Polícia Militar se deparou com um grupo de pessoas, em torno de 30 motocicletas, reunidas nas proximidades das chácaras caiçaras. Na ocasião, né, todos tentaram evadir, só que a gente foi fechando o cerco com o apoio de várias outras equipes policiais, inclusive com o apoio do GPMOR, o que resultou aí na captura, né, e prisão de 7 infratores. Além dos menores, diversas motocicletas também foram apreendidas na ação. Dentre os conduzidos para a delegacia estava um menor de 17 anos, que somente depois da apreensão revelou aos militares estar confirmado com Covid-19. Por esse motivo, ele pode responder ainda por ato infracional do artigo 268 do Código Penal. Um menor de idade, um adolescente, ele veio a declarar já na delegacia de polícia que estava contaminado com o vírus Covid-19. E, inclusive, ao entrevistar os demais autores que foram conduzidos, esses declararam que tinham conhecimento do fato e, mesmo assim, decidiram se reunir com eles para realizar essas manobras, né? Ele desrespeitou aí, né, a ordem para que permanecesse de quarentena, né? É a ordem do poder público. E, além de todos eles também responderão pelo crime de direção perigosa e foram lavradas aí as infrações de trânsito, né? Que também não são baratas, né? A infração a de realizar manobras é uma infração gravíssima, multiplicada 10 vezes.
Só essa infração, o valor dela chega aí a R$ 2.934, fora as outras infrações, para aqueles que não eram, aqueles que eram inabilitados, né, em torno de R$ 880, mais o auto de infração aí por desrespeitar a ordem da autoridade de trânsito, que gira em torno de R$ 293. Operações como esta, realizada pela Polícia Militar no município, podem ser ainda mais eficazes se houver a colaboração de todos. Educação e bom senso cabe em qualquer lugar, né? É uma situação extremamente crítica e complexa que toda a população vem passando. Então, assim, é algo que já está demasiadamente difundido, né? Não só pela mídia, todos têm conhecimento e maturidade para entender isso. É um distanciamento social de forma razoável, né? Para que nós não propaguemos este vírus. Na sequência tem análise da notícia aqui no NTV News. Cirurgias eletivas suspensas, divide opiniões em Patos de Minas. Quem precisa de atendimentos critica a medida e teme piora. Mais doentes com Covid-19 de Coromandel são transferidos, desta vez para Belo Horizonte. Você vai ver também que Patrocínio endurece as regras, decreta toque de recolher e fecha áreas públicas. Nós vamos mostrar ainda que Varjão de Minas será lockdown aos fins de semana e fiscalização rigorosa. Dos 16 doentes com Covid-19 de Coromandel previstos para serem transferidos nesta sexta-feira, 7 foram levados para hospitais de Belo Horizonte. Houve atraso da aeronave por conta das condições climáticas, mas os outros pacientes devem ser transferidos nos próximos dias. Cerca de 60 pacientes do município já tiveram que ser levados para outras cidades do estado para receberem os atendimentos. Esse som se tornou rotina em Coromandel nas últimas semanas. Dezenas de infectados com Covid-19 já foram transferidos para outras cidades do estado, como Montes Claros, Formiga, Pará de Minas e Uberaba. Nesta sexta-feira, pacientes foram levados para o Hospital Eduardo de Menezes e para o Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte. Esses 16 pacientes, eles são entre pacientes que estão graves e pacientes que estamos adotando a transferência por medida mitigatória, liberação de leitos aqui no município e prevenção de eventual agravamento da saúde desses pacientes. Os pacientes são levados de helicóptero ou aviões que pertencem às forças de segurança do estado. O planejamento envolve aeronaves tanto do Corpo de Bombeiros Militar, por meio do Batalhão de Operações Aéreas, quanto a aeronave da Polícia Militar, pelo Comave. Mas antes do embarque de doentes, todo o cuidado é tomado também pela tripulação. Já estamos aqui com o nosso EPI, vamos agora paramentar, né, os pilotos ficarem paramentados juntamente com o médico e o enfermeiro, para que a gente possa receber esses pacientes e transladá-los com segurança e dentro das normas. A nossa análise da notícia, começando falando aí dessas movimentações, né, da saúde lá em Coromandel, e comigo, dividindo tela, a jornalista Ludmila Bahia, para a gente comentar. Afinal de contas, Coromandel continua com uma situação muito complicada, né, Ludmila? Boa noite. Olá, Aldair, boa noite para todos que estão conosco, acompanhando agora a análise da notícia. Sim, a situação continua preocupante, não só em Coromandel, mas na grande maioria das cidades da macro Triângulo do Norte, também Noroeste. E em Coromandel tem essa questão dessa necessidade da transferência de pacientes para outros municípios, e como não há vagas na região, a Uberlândia, Vazante, a alternativa é procurar, então, municípios que possam receber esses pacientes. E hoje a previsão é de que seriam, portanto, transferidos 16, mas por conta aí das condições climáticas, como dissemos, apenas 7 foram transferidos, mas os demais continuam aguardando, e aí o que deve acontecer nos próximos dias e que ocorra o quanto antes para que essas pessoas possam ter o atendimento adequado daí. Realmente Coromandel precisa dessa atenção, a força-tarefa foi instalada no município para tentar mitigar toda essa questão preocupante. No município hoje são 33 óbitos confirmados, são 1.318 casos positivos da Covid-19, 44 só nas últimas 24 horas, 45 pessoas estão internadas em leitos clínicos e 9 pessoas internadas
em leitos de UTI. Esse é o panorama do município e continua pedindo socorro. Não está fácil não. Por falar na região, Ludmila, a gente fala também de Patrocínio, né? Que teve decreto publicado pela prefeitura, está aí na tela inclusive, medidas que precisam ser cada vez mais rigorosas neste momento, né? Esse decreto da Prefeitura Municipal de Patrocínio, ele foi prorrogado e novos elementos colocados entre as regras justamente por conta da piora dos números da Covid-19. Então, o que a gente tem principalmente de mudança ou de acréscimo aí nesse decreto é a questão do toque de recolher entre 8 da noite até as 5 da madrugada. Fica proibida a circulação de pessoas, obviamente, exceto em casos de urgência e emergência. E também a circulação de pessoas em espaços públicos também está proibida. Então, as pessoas que caminhavam em determinados espaços públicos não poderão praticar mais essas atividades por conta desse novo decreto. As igrejas, templos religiosos poderão funcionar, mas com portas fechadas, sem público, podem realizar suas missas, suas cerimônias por via de transmissão remota. O decreto com essas alterações já está valendo até o dia 1º de março. Medidas necessárias e urgentes, Odair, porque a gente entende muito bem que os municípios como um todo, os gestores como um todo, perceberam a necessidade de endurecer essas medidas, fazendo um cinturão aí mesmo para evitar a disseminação da Covid-19. Porque o que adianta Patos de Minas endurecer, Lagoa Formosa endurecer, Presidente, por aí vai, São Gonçalo do Abaeté, se outro município próximo tem as medidas relaxadas? Então, os prefeitos da região, Triângulo do Norte, Noroeste, entenderam que nessa comunhão de esforços o resultado será muito melhor, muito mais eficiente agindo em conjunto do que isoladamente. Pois é, e em Varjão de Minas, Ludmila, o prefeito do município baixou um decreto ainda mais rigoroso, viu? Lá tem lei seca, toque de recolher e também lockdown. Aos finais de semana, lockdown. Nada pode funcionar em Varjão de Minas, nem os serviços essenciais. Nos dias úteis, há restrições. O decreto começa a vigorar neste sábado e será válido pelos próximos 10 dias. Nós decretamos o lockdown nesse fim de semana e no próximo final de semana. Então, ou seja, hoje, a partir das 0 hora, nada irá funcionar, nem o comércio, está tudo fechado. Mesmo padaria, açougue, farmácia, supermercado, até segunda-feira, tudo fechado. Apenas os serviços essenciais por delivery. E na segunda-feira, a partir das 8 da manhã até as 17 horas, o comércio poderá funcionar normalmente, exceto venda de bebida alcoólica. Durante esses 10 dias desse decreto, não poderá vender nenhum tipo de bebida alcoólica em nossa região. E durante esses 10 dias também fica fechado casa de show, boate, encontros, academias. Isso é um lockdown completo. Reuniões com mais de 4 pessoas também estão proibidas. Também ficou determinado o toque de recolher. Ninguém pode circular pela cidade a não ser em caso de urgência entre 7 da noite e 5 da madrugada. O prefeito afirma que vai endurecer a fiscalização para que o decreto seja cumprido. Vamos fiscalizar diuturnamente para que nós possamos atender bem a nossa população. A gente sabe que umas pessoas é a favor, outro contra, mas nós precisamos dessa medida. A gente sabe que cada município vai adotar a sua maneira e essa, por enquanto, esses primeiros 10 dias foi a maneira melhor que nós achamos de fazer esse decreto. Eu peço desculpa se alguém não ficou satisfeito, que não vai ficar satisfeito, mas a lei vai ter que ser cumprida. E para quem vender bebida alcoólica, gente, pegar vendendo bebida alcoólica e quer vender pelo fundo do seu comércio ou achar que está vendendo escondido, vai ter fiscal disfarçado, vai ter vários fiscais andando na rua, assim, fiscalizando, os policiais militares. E se pegar você vendendo, você vai ser advertido, você e o comerciante. E pela segunda vez, se tiver reincidência, você vai pagar uma multa de 100 vezes o valor daquela bebida. O município divulga boletins semanais. 262 pessoas já foram contaminadas e 10 mortes confirmadas.
Ludmila, essa regionalização desses decretos, essas medidas tomadas nos municípios próximos, como você tinha dito antes aí, são medidas que acabam criando uma união e também fazendo um verdadeiro cinturão também, como você citou, com relação a tentar barrar nessas aglomerações, porque se nós estamos aqui no Patos é um polo e todas essas cidades têm acesso a Patos de Minas e o pessoal de Patos de Minas também a essas cidades. Se a gente fizer medidas isoladas, isso não vai funcionar, né? Não vai, e é necessária também uma fiscalização ostensiva, intensiva, conforme até o prefeito frisou ali, quem desobedecer vai pagar a multa, o estabelecimento pode até ter o alvará suspenso e ter que ser fechado, tem que endurecer e tem que estar próximo, porque não adianta também ter um decreto com regras e aí não ter quem acompanhe para fiscalizar. Foi um movimento que muito nós questionamos de ter um decreto e não ter fiscalização, e comumente a gente ouve que não há uma força de pessoal, de equipe suficiente para acompanhar toda a demanda necessária, mas é preciso haver essa fiscalização, porque infelizmente muitas pessoas ainda insistem em burlar essas regras, em burlar as medidas necessárias para o bem comum. E aí é que entra a força de um governo municipal para acompanhar esse movimento da sociedade. É aí que entra para poder ver se o decreto, se a determinação é ou não seguida. E tem que ter pessoal, tem que ter um esforço de pessoas para acompanhar a rotina dos mais diversos estabelecimentos para ver se aquilo tem ou não mudado. Até porque, Odair, é uma mudança, às vezes, muito brusca e do dia para a noite. Até as pessoas se ajustarem a tudo isso, pode demorar um pouco, muitas são desavisadas, outras aproveitam, dão uma de que não tem conhecimento para poder aproveitar e burlar essas regras. Por isso há necessidade, sim, de ter mais pessoas, de ter uma equipe formada, de investir nas ações, em campanhas educativas, para que as pessoas se conscientizem e assim essa ação coordenada dos prefeitos. A gente sabe que há essa reunião frequente entre os prefeitos da região e eles discutem algumas medidas, mas cada um tem a sua autonomia para estabelecer o que bem entende para a sua cidade, o seu município, mas é importante esse diálogo e aí vem esse exemplo ainda mais rigoroso de Vargem de Minas com lockdown. Lá não tem conversa, final de semana, tudo fechado. A gente deixa o noticiário, então, regional, Ludmila, e vamos vir para Patos de Minas, para o nosso local, porque tem acabou de colocar uma nota, a Prefeitura acabou de publicar uma nota, dizendo o seguinte, com relação ao Hospital São Lucas. A Prefeitura entrou na quinta-feira, portanto ontem, com um pedido de intervenção judicial no Hospital São Lucas. A intenção do município, ao ingressar com o pedido, era de ocupar os leitos disponíveis no Hospital São Lucas, relativos à Covid-19, para que os mesmos, então, estivessem à disposição da população o mais rápido possível. O texto diz ainda que o pedido foi acatado na tarde desta sexta-feira pela Justiça e, neste momento, equipes da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária e a Procuradoria do município fazem o inventário do hospital que ainda não está apto para os atendimentos. É aquela história daqueles leitos do Hospital São Lucas que vieram se arrastando e agora uma medida judicial, então, repassa esses leitos aí para o município de Patos de Minas, Ludmila. Eu não entendo muito bem essa briga aí política, porque cai na esfera política com o Hospital São Lucas, porque não tem outra explicação. A gente fez uma matéria, falamos diversas vezes, inclusive o administrador do hospital colocou à disposição esses leitos e colocou como único problema mesmo, ele foi muito claro, muito aberto de colocar, olha, a gente tem problema sim, nós não temos insumos e não temos pessoal, mas temos os leitos e estamos prontos para abrir e atender a população. Aí a gente até gravou uma entrevista com a secretária de Saúde de Patos de Minas, que disse que, a gente pode até recuperar essa entrevista, a gente vai recuperar porque estamos aí acompanhando essas medidas tomadas pela Prefeitura. A secretária disse que não usaria os leitos do Hospital São Lucas porque a Prefeitura preferiu abrir leitos no hospital de campanha. E devido a esses problemas do HSL,
não iria utilizar a estrutura hospitalar. Aí a gente não entende. Menos de uma semana depois, mudança de opinião, o São Lucas é requisitado agora judicialmente. Não dá para entender muito bem esse movimento. É claro que se tem uma estrutura, há uma necessidade, um colapso no sistema de saúde, por que não ajustar e utilizar essa estrutura existente, ao invés de ficar brigando por uma abertura de leitos, de respiradores que não tem, que não existem. Então, é uma confusão só para criar mais intriga, mais elementos num episódio que a gente vem acompanhando com angústia, uma novela sem fim. Mas tudo leva a crer que é uma questão política mesmo, que não tem outra explicação. Se o hospital disse, está pronto aqui, e a prefeitura disse, a gente não quer, mas agora quer, no mínimo é estranho, é difícil de entender. Ludmila, a gente falou agora há pouco dessa questão dos decretos e a gente fala também do descumprimento de regras previstas nesses decretos, no decreto de Patos de Minas, propriamente dito. Hoje, inclusive, foi publicado um balanço da fiscalização nesta sexta-feira, quando foram encerradas atividades em 6 bares, uma lanchonete, uma clínica de estética e um salão de beleza. Ou seja, as regras endurecem, mas tem muita gente descumprindo isso daí, viu? Ontem também foram fechados estabelecimentos em Patos de Minas, de venda e conserto de aparelhos celulares, hoje de novo. E aí que a gente falou, é preciso de ter essa fiscalização para ver se as pessoas estão ou não seguindo, e tem que ser uma fiscalização constante, tem que ser uma fiscalização pronta, acionada, agir, até para coibir essas pessoas que vão insistir, infelizmente, dando todo o mau exemplo em burlar as determinações. Que a fiscalização continue assim, eficiente, pronta e que coíba qualquer sujeito, qualquer empresário, qualquer pessoa que insista, infelizmente, em não cumprir o que é determinado. Ludmila, agora a gente voltando aqui também para essa questão de atendimento hospitalar. A gente chegou a fazer material essa semana falando da suspensão das cirurgias eletivas e esse assunto continua dividindo opiniões, né? Pois é, Odair, essa é uma questão polêmica. Numa conversa com algumas pessoas e até utilizando a minha rede social para conversar com as pessoas que estavam ali sobre essa questão das cirurgias eletivas, porque pode-se criar um impasse ainda maior, levando os atendimentos de consultório para pronto-socorro. As pessoas que precisam mesmo das consultas eletivas estão aí desesperadas, porque elas não sabem o futuro e temem pelo agravamento de saúde, por outros problemas. Quando a gente pega, e eu peguei algumas conversas das centenas que eu recebi, a gente tem noção do tamanho aí, da angústia das pessoas. Aí, por exemplo, é justamente o que eu estou falando, né? Essa internauta conversava comigo e falava do impacto que pode gerar no pronto-socorro e da importância desse atendimento precoce. Aí a gente tem, por exemplo, uma outra pessoa dizendo, olha, minha mãe, ela tem problema cardiológico e agora aumentou as crises de pânico dela. E a psicóloga falou que não vai atender porque dá para poder esperar. Então, assim, são relatos muito angustiantes de pessoas preocupadas do que vai acontecer aí por esses próximos dias, porque o decreto tem que ser cumprido por 15 dias. E aí, um outro relato de pessoa falando, olha, eu preciso de ter um acompanhamento do meu filho, ele está com crise de pânico, e aí como é que você oferece atendimento para uma criança por uma videochamada, né, remotamente? Fica muito complicado. Aí outro relato, e são vários, né, são centenas de relatos de pessoas que precisam, aí de pessoas que têm conhecimento de causa, propriedade para falar e estão preocupadas. Essa gestante é de fora, né? Ela mora em outra cidade, precisa vir para Patos de Minas para acompanhar, ela faz terapia também, mas de repente ela recebeu essa notícia de que teve o atendimento cancelado. E aí segue os relatos de pessoas preocupadas com essa medida, que até o doutor Eli colocou ontem, é uma medida drástica e na avaliação dele pode ser uma medida necessária, mas pode ter também consequências graves
na fala dessas pessoas que precisam e enxergam com muita preocupação essa medida da suspensão das consultas eletivas em Patos de Minas. Pois é, as pessoas não podem se enganar achando que por ser eletiva, né, por ser agendada, essas cirurgias não são complicadas e não podem complicar a vida das pessoas que estão à espera. Porque é justamente esse um problema que a gente vem aí muito antes da pandemia, com uma fila muito longa, e aí essas pessoas sofrendo à espera que o SUS fizesse esses atendimentos, e agora chegamos no momento em que tudo está suspenso, não é mais uma fila aguardando, é uma interrupção total desse serviço. E essas pessoas aí, nessas mensagens, e as pessoas que ligam aqui para a redação, preocupadas com a própria vida, preocupadas em perder a vida, não pela Covid, mas por um procedimento médico que foi suspenso e que não se sabe quando é que vai se retornar, até porque isso só vai aumentando ainda mais essa demanda de pessoas à espera desses atendimentos, Ludmila. Pois é, até porque, Odair, a gente tem dois problemas acumulados. A questão das cirurgias eletivas, que há muito tempo não é realizada pelo sistema público, agora suspensa também no sistema particular, em todo o estado, a medida vale aí para todos os municípios, e piorada em Patos de Minas com essa medida de cancelamento aí das consultas eletivas, né? Muitas pessoas temendo mesmo pelo agravamento dos casos e até mais de gerar outros problemas por conta dessa suspensão. Né, a gente vai esperar aí para saber o que vai acontecer, se essa medida vai ser mantida pela Prefeitura de Patos de Minas, e a gente torce muito, muito para que essas pessoas que precisam fazer suas consultas fiquem bem, não tenham seus quadros piorados, mas uma coisa que a gente falou ontem e que a gente repete aqui, quem estabelece a urgência e a emergência do caso é o próprio paciente. É claro ali que não tem como a pessoa obrigar a psicóloga a atender o filho, né, o psiquiatra a atender a mãe. Não tem como obrigar nenhum profissional a atender e que está seguindo uma determinação. Mas o que a gente espera é que não haja aí superlotação dos pronto-atendimentos e que as pessoas consigam aí manter tranquilidade, mesmo sabendo que não podem contar imediatamente com os serviços que antes tinham costumeiramente. Vamos fazer uma parada rápida aqui, Ludmila. Já a gente volta a falar do Hospital São Lucas, que disse que idosa de 100 anos que foi retirada da UTI por determinação do médico auditor da Prefeitura de Patos de Minas. Esse caso a gente mostrou ontem e vamos mostrar essa repercussão hoje. E em um único boletim, mais 15 mortes por Covid-19, quase 500 novos infectados e quase 1.800 casos ativos confirmados. Estamos de volta com a análise da notícia. Eu continuo aqui com a jornalista Ludmila Bahia para a gente falar agora dos números da Covid em Patos. Pois é, Ludmila, hoje nós tivemos aí uma amostra muito séria de um represamento de dados quando você vê que mais de 460 casos da Covid-19 são aí divulgados em apenas um boletim, em comparação com ontem, um número expressivamente alto, além dos novos 15 óbitos que também foram publicados e estão aí na tela. Odair, eu te confesso, todo mundo que acompanha o NTV News, quando eu peguei esse boletim, eu conferi ele 3 vezes, porque eu falei, tem alguma coisa errada nesse cálculo que eu estou fazendo, não pode ser 463 novos casos registrados em um único boletim epidemiológico, mais 15 mortes, ultrapassamos aí 140 óbitos confirmados no município de Patos de Minas e mais recorde, porque temos aí um número de quase 1.800 pessoas com a Covid ativa, né? Então, assim, é um boletim muito preocupante e aí a prefeitura vem justificar que, olha, esses dados são de números aí dos últimos 3 dias, e a gente sempre fala isso, olha, vamos colocar os números, os dados o mais transparente possível para as pessoas entenderem o movimento da Covid-19 no município, mas esse boletim é retrato de toda a angústia, de toda a seriedade, de toda a preocupação do momento no município. A gente tem aí
mais pessoas internadas, mais pessoas necessitando de leito de UTI, com todo esse agravante desses números. A situação que a gente pensa que chegou, né, que tinha chegado num nível alto e se mantido, piora mais nessa sexta-feira para fechar uma semana que deixou muita gente sem saber o que fazer, dado aí que a gente tem um novo decreto em vigor, mais restritivo, e dia a dia somando mais casos da doença, mais mortes. Infelizmente, nossos sentimentos aos familiares, porque a gente sente muito a cada número que para nós representa a vida, a gente se coloca no lugar de todos e imagina o sofrimento de todos esses familiares. Então, assim, eu fiquei, confesso mais uma vez, eu fiquei arrepiada, me deu calafrio quando eu peguei esse boletim e fiz e refiz os dados. A preocupação que já era enorme ficou ainda maior. É uma estatística muito triste, uma estatística muito dura, muito pesada. Vamos fazer o comparativo, então, de ontem e de hoje, da ocupação hospitalar em Patos de Minas, Ludmila, mostrando justamente essa nossa estrutura, como é que ela está indo e esse reflexo desses casos aí a mais nessa estrutura hospitalar. A gente tem um movimento aí de alguma ocupação maior, outra menor. A grande diminuição aí é por leitos clínicos em hospitais públicos, que baixou para 47%, mas, em contrapartida, a gente tem mais doentes ocupando leitos de UTI em hospitais públicos do que o boletim de ontem. Permanece aí o percentual de ocupação de leito de tratamento intensivo em hospitais públicos e privados, e é altíssimo ainda, passou de 100%, o sinal de alerta, o sinal vermelho já estourou, ultrapassou a capacidade de um atendimento adequado, de uma estrutura preparada para atender esses doentes. Então é um sistema colapsado, sim. Por isso até essa medida que a prefeitura toma desesperada agora para tomar esses leitos do Hospital São Lucas, para ocupar esses leitos do Hospital São Lucas, na tentativa de minimizar aí essa demanda, num movimento de maior necessidade, num movimento com mais doentes. A gente sabe que se temos mais casos ativos, a probabilidade de ter uma complicação é maior. Então, a gente tem um retrato de preocupação. E, infelizmente, quando se trata até de mortes, até conversando com alguns médicos, eles disseram para mim esses dias, olha, Ludmila, infelizmente, quando diminui o percentual, é porque uma vida se foi, porque é uma estrutura que continua arrochada, com casos aumentando. Se tem uma diminuição, é porque uma vida se foi. Então, assim, a gente fica muito preocupada, sabe, daí com isso, de não ter uma infraestrutura pronta para te atender se caso a gente não espera, mas caso a gente adoeça, né? A gente deseja muita saúde para todo mundo, cuidem-se todos, porque o sistema está difícil. Pois é, nessa sexta-feira o Hospital de Campanha teve grande fluxo de pessoas, viu? A repórter Paula Mota detalha esses 15 óbitos registrados no boletim desta sexta-feira. As mortes confirmadas ocorreram todas no mês de fevereiro. 3 delas foram nos dias 7, 9 e 12. No dia 14 foram 3. No dia 15, mais 2 mortes. No dia 16, mais 2 mortes. E 5 óbitos foram registrados no dia 17. A faixa etária dessas pessoas varia entre 34 e 77 anos. Em relação à distribuição de mortes por bairros aqui da nossa cidade, a maioria continua sendo no centro. Foram 15 mortes no centro da cidade, também pela doença. Seguido aí pelo bairro Cristo Redentor, com 8 óbitos confirmados, e o bairro Nossa Senhora das Graças, com 7 óbitos confirmados. Em relação ao perfil de mortes, é bem pareado os dados em relação aos homens e mulheres que morreram pela doença. Homens são 50,3% e mulheres 49,7%. A maioria com faixa etária entre 70 e 79 anos. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. Pois é, Ludmila, e aí a gente falava, né, dessa triste estatística, desses números que vão só nos deixando cada vez mais apreensivos, e não é diferente, né, até porque
Se em algum momento dessa pandemia a gente achou que tínhamos atingido um platô, que tínhamos uma redução, a gente acaba sendo surpreendido com um 2021 bem complicado e com essa quantidade de mortes aí em pouquíssimos dias, né? Em poucos dias, centenas de novos casos, nos deixa angustiados, amedrontados, mas que sabemos como agir, fazendo a nossa parte, seguindo as regras, colaborando com tudo isso. E cabe aos governantes aí dar a tranquilidade, promover o bem-estar e a oferta de saúde para toda essa população que precisa, é uma necessidade. Ludmila, no NTV News de ontem nós mostramos a história de uma senhora que foi retirada da UTI para desespero da família, né? Segundo o Hospital São Lucas, a determinação foi de um médico auditor da Prefeitura de Patos de Minas. Um drama vivido por mãe e filha. Ela está apática, ela não está respondendo sinais vitais, e aí eu desesperei. Sem ter o que fazer, Maria Luísa cobrava explicações. E enquanto a minha mãe estiver precisando do CTI, porque lá na UPA ela estava sendo muito bem tratada, se entra no SUS fácil, por que o hospital recebeu ela? Nós fomos atrás de respostas. Segundo o administrador do Hospital São Lucas, os atendimentos são auditados pela Prefeitura. O paciente, ao acessar o serviço hospitalar, ele é internado aqui nas nossas dependências para fazer algum tipo de procedimento. No caso especificamente aí nós estamos falando da unidade de terapia intensiva. Então o paciente é encaminhado para a unidade de terapia intensiva, chega até o Hospital São Lucas via SUS Fácil. E o município faz a auditoria desse atendimento. O município encaminha um médico auditor para que ele faça, né, a análise em relação à situação do paciente. E esse médico auditor, ele é quem determina se o paciente deve ou não permanecer na UTI. O auditor chega, faz a avaliação da ficha do paciente e o auditor diz: a partir desse momento, o município não irá pagar mais pelo atendimento desse paciente na unidade de terapia intensiva. E ele determina que a gente, né, encaminhe esse paciente então para a enfermaria. Todos os nossos médicos intensivistas, eles defendiam a permanência desses pacientes nessas unidades de terapia intensiva. E o médico auditor, né, que é o doutor, inclusive, doutor Everton Edgar Silva, né, que é o médico que é responsável por realizar essa auditoria no hospital, ele determinou que esses pacientes fossem encaminhados para as enfermarias. O caso da mãe da Maria Luísa não foi isolado nessa quinta-feira. Nós estamos tratando de uma situação muito grave. Infelizmente, ontem também aconteceu uma situação semelhante com a outra paciente, que obviamente não vou revelar o nome, que ela tem direito ao sigilo, né? Aconteceu do médico auditor determinar a retirada dessa paciente da unidade de terapia intensiva, essa paciente ser encaminhada para a enfermaria, e infelizmente ontem essa paciente inclusive teve, né, um desdobramento muito ruim, né, clinicamente falando, e precisou ser levada para a UTI novamente. Nos dois casos, as duas senhoras necessitam de UTI. Situações como estas já foram repassadas à Secretaria Municipal de Saúde, porém para o hospital ainda sem resposta. Há um tempo atrás, o médico auditor, né, mandava desses pacientes para a enfermaria, entendendo que eles não poderiam ficar mais na UTI. E nós do hospital, né, pelo fato dos médicos intensivistas entenderem que não era hora de tirar esse paciente da UTI, nós mantínhamos eles na UTI. No entanto, quando o Hospital São Lucas mantém esses pacientes na UTI contra a indicação do médico auditor, nós não recebemos por esse serviço. E ainda assim, nós mantínhamos até então. E nós ainda temos um problema que no sistema, no SUS Fácil, esse leito, teoricamente, deveria estar vago, mas ele está, né, sendo ocupado por um paciente. Nós estávamos fazendo isso até aguardando uma resposta da Secretária Municipal de Saúde sobre essa situação. Isso já foi submetido a ela, mais precisamente no dia 9 de fevereiro, nós já levamos ao conhecimento dela essa situação. No entanto, até a presente data, nós não, né, obtivemos nenhum tipo de resposta e a gente precisa efetivamente, né, tomar uma decisão sobre isso. O Hospital São Lucas tem se pautado e tem obedecido rigorosamente, né, as disposições do contrato que nós temos com o município.
Ô, Ludmila, nós questionamos sobre a medida tomada pelo médico auditor da Prefeitura de Patos de Minas, mas ainda não obtivemos resposta sobre este caso aí. Então, vamos deixar claro, então, que segundo o administrador do Hospital São Lucas, vamos reforçar isso, não foi uma decisão do hospital, conforme até a gente tinha presumido ontem, a partir do relato da Maria Luísa, que é a filha da dona Sebastiana, uma mulher centenária que clama por cuidados médicos, que precisa de cuidados médicos, até porque, atualizando o boletim de saúde dela, daí o quadro infelizmente não é bom. A Maria Luísa nos disse que é um estado que inspira saúde, que inspira cuidados, há diversas complicações, por isso a necessidade de acompanhamento médico em leito de UTI. A gente queria sim entender, né, do médico da Prefeitura de Patos de Minas sobre essa decisão de retirá-la do leito de unidade de tratamento intensivo, só que infelizmente até o momento, até o fechamento dessa edição, conferi agora para ver se tinha algum tipo de resposta e infelizmente não, mas fica o recado dado, não se calem, busquem seus direitos quando isso acontecer. Se você perceber que o seu parente, que o seu ente precisa de um acompanhamento de perto, se não dá para poder mudar o tratamento que estava sendo estendido a ele, reclame, fale. O que não dá, Odair, é ter um quadro piorado, uma necessidade de permanência em leito de UTI, até porque foi só a equipe de reportagem chegar ao hospital que retornaram com a dona Sebastiana para UTI, sabe? O que não dá, o que não desce, o que a gente não concorda de maneira nenhuma é deixar que os números, que valores transcendam a importância da vida. Não pode, jamais. Ludmila, com essa, então, a gente encerra a edição da nossa análise de hoje. Desejando melhoras para a dona Sebastiana, para todas as pessoas que estão acamadas, que estão internadas, saúde para todos e vamos nos cuidar. Obrigada pela companhia, Odair, obrigada a todos pela audiência. Tchau, tchau. Obrigado, Ludmila. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, em nova edição, às 19 horas. Até lá.